Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal. O nosso assunto de hoje são os conjuntos numéricos. Eu vou dividir esse conteúdo em 4 vídeos. Serão 4 videoaulas, então. Essa nossa primeira é para trabalhar sobre os tipos de representação, então, de um conjunto numérico. Não deixe de te inscreve aí no canal. Compartilhe o vídeo se tu gostar. Manda para os teus colegas, para ajudar a divulgar o canal e para que eles também tenham um apoio aí com esse conteúdo da disciplina de matemática. Bom, primeiro vocês precisam, a gente vai precisar conhecer esses símbolos que estão aqui na tela. Tá? Esses símbolos eles vão ser utilizados durante a abordagem desse conteúdo, então a gente precisa conhecer todos esses símbolos aqui, certo? Bom, o primeiro tipo de representação de um conjunto que a gente vai abordar é a representação tabular. Representação tabular é quando a gente coloca os elementos que pertencem a um determinado conjunto entre chaves. Então aqui a gente tem 2 exemplos. O conjunto H, a gente representa sempre um conjunto por letras maiúsculas, tá? E os elementos dele, quando forem letras, serão letras minúsculas. No primeiro conjunto, a gente tem o conjunto H, então, entre chaves, aqui ó, os elementos dele lá dentro do conjunto, entre chaves, todos separados por vírgula. Podendo ser ponto e vírgula também, não faz diferença. Isso vai ser, principalmente vai ser usado quando os números, os elementos deles, os elementos desse conjunto forem números decimais. Então aí o número já vai ter a própria vírgula, a gente vai acabar tendo que usar para separar um elemento de outro, o ponto e vírgula. Então aqui tem o 3, 5, 8 e 9, são os elementos que pertencem ao conjunto H. No caso do conjunto J, a gente tem números e letras dentro do conjunto. As letras, como é de costume, a gente tem que representar então por letras minúsculas, já que o conjunto é representado por letras maiúsculas. A gente pode ter misturado letras, números e inclusive outras coisas no conjunto. Isso aqui é só um exemplo mesmo, A gente pode ter pessoas, países, enfim, conjuntos de qualquer tipo de coisa. Tá? Então essa é a representação tabular. Bom, a representação por diagrama de Venn, então ela é feita em círculos. A gente vai colocar os elementos dentro dos círculos. Então aqui a gente tem o conjunto A, aqui, A gente põe a letra que indica o conjunto lá no lado de fora e lá dentro, então, os elementos, dentro daquele círculo, os elementos do conjunto. O outro tipo de representação é a representação por propriedade ou por característica do conjunto. Daí, então, a gente vai ter uma característica própria de cada elemento. Por exemplo, no exemplo A nosso aqui, o conjunto A é formado então pelos elementos X, tal que esses elementos X, cada um deles é um país da América do Sul. O que isso quer dizer? Que os elementos desse conjunto são todos os países da América do Sul. Ou seja, a gente pode ter ali o Brasil, a Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim, todos os que pertencem à América do Sul pertencem a esse conjunto. O que não é da América do Sul, então não pertence a esse conjunto. A gente não lista todos eles, mas a gente dá a propriedade, dá a característica desses elementos, então assim a gente consegue identificar e saber quem são os elementos que estão dentro desse conjunto. No exemplo B, a gente tem aqui então que o conjunto A possui os elementos X, tais que esses elementos são números primos compreendidos entre 8 e 15. Então, x, tal que x é um número primo compreendido entre 8 e 15. Isso quer dizer, então, que os elementos que pertencem a esse conjunto, que vão fazer parte desse conjunto, são só os números primos que estão compreendidos entre 8 e 15. Então, a gente vai ter ali, por exemplo, o 11 e o 13. E são só esses dois. São os únicos 2 números primos que estão entre 8 e 15. Nenhum outro, além desses, é primo entre esses 2 números. Então, só esses 2 elementos fazem parte desse conjunto. Essa é a característica desse conjunto. Bom, daí depois a gente tem aqui, então, vamos falar sobre alguns tipos de conjunto. O tipo de conjunto, então, o unitário e o vazio. Conjunto unitário, o nome já meio que sugere pra gente, Unitário vem de unidade, é aquele conjunto que tem apenas um elemento. Aquele conjunto que tiver um elemento só, a gente vai chamar de conjunto unitário. Aí aqui eu trouxe um exemplo também, através de uma propriedade, mas que poderia até listar o elemento, porque como é um só, unitário. O conjunto A é formado pelos elementos x, tal que x é um número, e x vezes 5 é igual a 15. Então ele é unitário, porque só vai ter um número
que a gente vai multiplicar por 5, né, só vai ter um desses números x que a gente consegue multiplicar por 5 que vai resultar em 15. E esse número é o 3. Resolvendo essa equaçãozinha que ficou aqui dentro, né, que a propriedade dele está sendo trazida através de uma equação, né, x vezes 5 é igual a 15, resolvendo ela a gente já também saberia que seria o 3. Mas dá para fazer até de cabeça, né, x vezes 5 é igual a 15, qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 15? É o 3, então o único elemento desse conjunto possível é o 3. Depois o conjunto vazio, o nome já diz também, né? Vazio, não tem nada nesse conjunto. Então ele é um conjunto que não tem elemento algum. E aí a gente pode representar ele de duas formas. Primeiro, eu posso representar só com o símbolo de conjunto vazio, né? Que é aquele círculo que a gente viu lá no início, os símbolos que a gente precisaria conhecer. Então é o símbolo de conjunto vazio, o círculo cortado ao meio. Né? Ou então, simplesmente, a gente vai dizer que esse conjunto, por exemplo, se for o conjunto F igual, abre chaves, fecha chaves, não coloca nada ali dentro das chaves, então aí ele vai estar vazio. O que não pode ocorrer é fazer as duas coisas ao mesmo tempo aqui, né? Aí é um erro, tá? Abrir chaves, fechar chaves e, além disso, lá dentro colocar o símbolo de vazio também. Vamos ter uma ideia assim, ó, vamos imaginar um conjunto como sendo uma sacolinha. Eu tenho uma sacola que está vazia, tá? Então ela é um conjunto vazio, digamos assim. Agora, se eu pegar uma outra sacolinha vazia e pôr dentro dessa sacolinha que está vazia, essa primeira já não vai mais estar vazia, ela vai ter um elemento lá dentro. Esse elemento vai ser uma outra sacolinha vazia, mas ela vai ter um elemento. Né? Então, é mais ou menos isso, né? Ou dá para dizer que é isso que acontece se a gente colocar o símbolo de conjunto vazio dentro das chaves. É por isso que não coloca, ou é uma coisa ou é outra. Ou o símbolo, ou abre chaves, fecha chaves e não põe nada dentro do conjunto. Tá ok? Aqui a gente tem um exemplo, né, o conjunto também na forma de propriedade. Conjunto B é formado pelos elementos x, tal que x é um número e x vezes 0 é igual a 15. Ele é vazio porque não existe nenhum número que eu multiplique por 0 que dê 15. É impossível isso. Essa operação não tem como fazer, né? Não vai resultar em 15 nunca. Então, significa que não tem elemento nenhum. Então, logo, ele é um conjunto vazio. Bom, a gente tem ainda dois tipos de conjuntos, que é o conjunto finito e o conjunto infinito também, né? Esses dois tipos. Os nomes também já sugerem o que significa, mas vamos lá. Um conjunto finito, ele vai ser finito se ele for vazio, porque ele não tem nenhum elemento, então ele é finito, considerado finito. Ou se a gente conseguir contar todos os elementos do conjunto, né, e chegar até o fim da contagem. Então aí a gente vai ter um conjunto finito, ou seja, a gente conseguiu chegar até o último elemento. Pode até dar muito trabalho, mas mesmo que dê trabalho e a gente consiga chegar, ele é considerado finito. Aqui tem um exemplo, né, o conjunto A, formado pelos elementos A, B, C, D, E e F. Ou seja, ele tem esses 6 elementos, acabou, chegou no F, parou. Então, ele é finito, porque a gente consegue contar todos eles, a gente consegue chegar até o final da contagem. Conjunto infinito, então, é aquele conjunto que não é finito. Né? Então, é um conjunto que não tem fim. Aqui uns exemplos, são os exemplos dos conjuntos numéricos que a gente viu lá no início, os símbolos ali, né? Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números reais, enfim, esses conjuntos são infinitos. Conjunto dos naturais, que é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né? A letra N aqui de conjuntos naturais, ele é formado por uns elementos 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Sempre de 1 em 1, né? A gente não vai ter fim nunca, a gente nunca vai parar de contar. Por mais que a gente aumente esses valores, a gente nunca vai terminar. Então, esse é um conjunto infinito. Bom, ainda temos aqui o conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto universo de estudo, né? Representado pela letra U, U de universo, né? É aquele que pertence a todos os elementos que estão relacionados ao estudo que a gente está fazendo. Então, imaginem que a gente está fazendo uma pesquisa em sala de aula para saber a idade dos alunos da turma. Né? Então, o conjunto universo vão ser todos os alunos daquela turma. Se eu estou querendo saber os alunos da turma 101, por exemplo, né? Então, todos os alunos da turma 101 fazem parte do conjunto universo dessa pesquisa. Os da 102 não, os da 103 não, os da 104 não. Né? Então,
ele se restringe àqueles que podem fazer parte daquela pesquisa. Tá? Então, é universo, não quer dizer que seja todo mundo, né? O universo inteiro, não, é o universo de pesquisa, aquilo que está sendo pesquisado somente. Um outro exemplo, se a gente fosse fazer, quando se faz uma pesquisa relativa à intenção de voto para governador de um estado, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul. Então, o universo de pesquisa vão ser somente os eleitores que votam no estado do Rio Grande do Sul. Somente as pessoas que têm título de eleitor, que podem votar no estado do Rio Grande do Sul. Os que votam em São Paulo não vão fazer parte desse universo de pesquisa. Aqueles que moram no Rio Grande do Sul, mas que não têm título de eleitor, também não vão poder fazer parte desse universo de pesquisa. Então, essa é a diferença. Tá ok? Bom, aí a gente vai trazer aqui também as relações de pertinência, então, é o pertence e não pertence. Esse assunto ele já é visto lá no fundamental, a gente já é mostrado essa ideia de pertence ou não pertence lá no 6º ano, se não me engano. Tá? Mas a gente dá uma relembrada aqui porque a gente precisa trabalhar com esses símbolos, né, durante esse conteúdo. Então, assim, ó, se um elemento qualquer lá, um elemento X, faz parte de um conjunto A, por exemplo, então a gente vai dizer que esse X, esse elemento, pertence ao conjunto A. E a gente vai escrever dessa forma, aqui como está em vermelho aqui no cantinho. X pertence a A. Está dizendo que aquele elemento determinado pertence àquele conjunto específico. Aqui a gente tem outros dois exemplos. 5 pertence a este conjunto, então eu tenho um elemento ali, eu estou dizendo que ele pertence a este conjunto aqui, entre chaves, né? Então está representando um conjunto. Os elementos desse conjunto são 1, 3 e 5, portanto o 5 pertence a esse conjunto. O 3 também, o 1 também. Nesse outro aqui eu tenho 4 pertence ao conjunto dos elementos x, tais que x é um número par. Então aqui ele está dando a propriedade dos números desse conjunto. Os elementos desse conjunto, os elementos x, né, desse conjunto, são números pares. Bom, portanto, o 4 pertence a esse conjunto, porque o 4 é um número par. Tá? Agora, se um elemento qualquer lá, vamos chamar de y, né, para não chamar de x de novo, se um elemento y qualquer não pertence a um conjunto, se ele não está dentro daquele conjunto, então a gente vai dizer que o y não pertence a A, simplesmente com o símbolo de não pertence, como está aqui em vermelho, y não pertence ao conjunto A. E aí aqui a gente tem dois exemplos também, né? A gente tem uma fração aqui, 2/3, ela não pertence ao conjunto 1, 3, 5, porque ela não está ali dentro, né? Então, é isso aí. Aqui o menos 2 também, ele não pertence a este conjunto. Qual é esse conjunto? Qual é a característica dele? Esse conjunto é formado pelos elementos x, tal que esses elementos x, eles são números positivos, né? O x é um número positivo. O 2 não é positivo, esse aqui, né? É menos 2. Esse menos 2 aqui, então é um número negativo, ele não pertence a esse conjunto. Certo? Bom, eu deixei aqui no final desse material, aqui no final do vídeo, 2 atividades, né? Que eu vou resolver numa próxima videoaula. E aí vou colocar a resolução aqui, comentada, para vocês acompanharem, tá? Então aqui a gente tem, só para a gente ver se conseguiu entender esse assunto então. A gente tem aqui uns conjuntos aqui representados na forma de diagrama e está pedindo para que represente eles na forma tabular, ou seja, listar esses elementos, listar eles nos seus determinados conjuntos. E o exercício 2 está dando, então, 4 conjuntos que estão na forma de propriedade, né, uma característica dos elementos dele, e pede também para representar na forma tabular, ou seja, listar esses elementos, dizer quem são eles. Certo? Bom, a aula de hoje era isso, então, deixa o teu comentário aí e até o próximo vídeo. Um abraço!